Olá, amados, estamos felizes porque Deus nos proporcionou mais uma oportunidade para mais uma aula e hoje estaremos falando sobre liderança cristã e o governo eclesiástico, né? Nós tivemos em algumas aulas anteriores falando sobre a liderança cristã e as suas características. E hoje nós vamos falar sobre liderança cristã e o governo eclesiástico. Lembrando que nós estamos apoiados no livro Curso de Teologia, Liderança Cristã, da Escola Teológica Exudes, Escola Teológica do Espírito Santo, na qual tem vários núcleos aqui no nosso estado e também em todo o Brasil. E se tratando desse módulo, nós estamos agora na segunda unidade deste livro e, como falei, vamos falar sobre liderança cristã e o governo eclesiástico. O comentarista diz o seguinte: o que é liderança cristã? Segundo o professor e escritor, liderança cristã é o exercício da conduta de vidas que se submeteram a orientações ministeriais, embasados nos princípios da palavra de Deus, estando esses debaixo de um aconselhamento capaz de produzir crescimento espiritual, desenvolvendo o ministério eclesiástico e a maturidade cristã. Nesse capítulo, trabalhamos o que é liderança cristã e o governo eclesiástico. Então, naturalmente, que nós se apoiamos nesse tema, mas também com uma visão bíblica, e lembrando de que quando falamos de liderança cristã, nós estamos também falando de chamada divina. Estamos também falando sobre a oportunidade de descobrirmos a nossa vocação. E mediante a isso, nós temos alguns tópicos interessantes sobre esse tema que estaremos abordando. E você, aluno, você que é estudante da Palavra de Deus, você que, mesmo que não tenha um curso teológico, mas é um pesquisador e um estudante nato da Palavra de Deus, você não terá dificuldade de nos acompanhar, de estar conosco nesse período aí que estaremos desenvolvendo esta aula. O primeiro tema que nós podemos abordar é liderança cristã, um chamado divino. Liderança cristã é a liderança estabelecida na Igreja de Cristo para exercer o ministério segundo a palavra de Deus. Foi Deus que instituiu a liderança cristã. Então, mais uma vez, lembrando de que falamos da liderança cristã e entendemos, segundo a orientação bíblica, de que todos os departamentos da igreja, seja ele qualquer liderança, e também a liderança pastoral, todos esses departamentos, a partir do momento que eles são exercidos pela uma liderança, nós podemos dizer de que o líder, ele sempre tem, mesmo com conhecimento prático que ele adquire, mas ele sempre vai ter a orientação de Deus, a orientação através do Espírito Santo, para que ele venha desenvolver um bom trabalho na área que está atuando. Nós temos um versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, que nos informa de forma especial, que está em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 15, que nos diz assim: Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, trazendo a eles a oportunidade do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito à medida da estatura completa em Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Apóstolo Paulo falando aos Efésios e nos deixando esta orientação maravilhosa. E nós entendemos perfeitamente que as palavras ditas pelo apóstolo Paulo traz para nós uma oportunidade de reconhecer a responsabilidade que se tem uma liderança. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, esse grande escritor, pastor e escritor, ele diz o seguinte: é Deus que escolhe, chama e capacita a liderança da sua igreja. É Deus que dá pastores à sua igreja. É o Espírito Santo que constitui presbíteros na igreja. A igreja expressa a vontade de Deus pelo voto, mas em última instância é o próprio Deus que escolhe aqueles a que Ele mesmo quer para pastorear as suas ovelhas. E concordo plenamente com o pastor Hernandes Dias Lopes de que é Deus que chama, é Deus que capacita para essa determinada liderança. E só lembrando de que quando falamos de liderança, nós, se tratando da liderança eclesiástica, nós envolvemos tanto os departamentos, como também falamos diretamente do chamado pastoral. Pastor que está na sua área de atuação, pastoreando um rebanho. Uma grande pergunta que muitas vezes é feita no seminário é a seguinte: todos podem ser pastor? Todas as pessoas? E eu me lembro de ter estudado o próprio livro de pastor a pastor, pastor Hernandes Dias Lopes, um dos livros dele, onde ele traz essa observação, e é interessante quando ele diz que muitas vezes, às vezes acontece, de que uma pessoa não tendo, criando-se uma expectativa de ser um engenheiro, de ser um advogado, de atuar na área do direito, e ser um médico, ou seja, qualquer outra função, de alguma forma não tendo um êxito, muitas vezes acha de que ele entrando no seminário, fazendo o curso e virando pastor, ele naturalmente tem um chamado. Necessariamente que não. O chamado é uma vocação direcionada por Deus. Então Deus chama, mas há uma vocação por detrás desta liderança, né, desse cargo que vai ser ocupado, que é o ministério pastoral. Então, se tratando do ministério, do chamado de Deus, o próprio indivíduo ele descobre. Por exemplo, na qualidade de pastor, eu descobri a minha vocação mesmo foi quando eu entrei no seminário. Eu já tinha algumas atuações, algumas atividades eclesiásticas na igreja, mas eu fui descobrir mesmo a minha vocação quando estava estudando o curso teológico, fazendo curso de teologia, fazendo seminário. Então lá eu descobri realmente que eu era vocacionado para o santo ministério pastoral. Então hoje eu tenho convicção do meu chamado, tenho certeza do meu chamado ministerial. O saudoso pastor e doutor Russell Shedd, ele também vai nos trazer algo com respeito a esse tema, quando ele escreve em um dos seus livros, o livro O Líder que Deus Usa, pela editora Vida Nova. Ele diz o seguinte: liderança cristã, mais do que qualquer coisa. A liderança cristã, mais do que qualquer outra coisa, precisa escolher objetivos que são coerentes com a vontade e a lei divina. Vou repetir. A liderança cristã, mais do que outra coisa qualquer, precisa escolher objetivos que são coerentes com a vontade e a lei de Deus. Como que pode ser isso? A liderança positiva precisa sempre ser exercida por um homem ou uma mulher que conheça a Deus e inclua os alvos dele. As prioridades do líder precisam ser prioridades bíblicas.
Deus lhe deu a responsabilidade de influenciar permanentemente outras pessoas para a glória dele. Então, o Shedd, ele vai trazer a ideia de que a liderança cristã é nada mais do que também a precisão na escolha, nos objetivos, no alvo traçado por aquele líder. O alvo que foi traçado, para ele ser alcançado, vai se precisar de alguns ingredientes que nós já falamos em aulas anteriores. Responsabilidade, e, acima de tudo, humildade. E reconhecer quando erra, reconhecimento de qualquer deslize, dar a volta por cima, se tiver de começar de novo, mas sempre tendo essa ideia de que ele sozinho não vai conseguir fazer ou chegar em lugar nenhum, mas com a ajuda de Deus, com certeza vai alcançar o seu objetivo. Um outro tema, aos líderes que pastoreiam. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele também faz ele deixa para nós aqui 5 pontos importantes que revelam a eficácia do líder cristão como segue. Número 1. O líder precisa andar com Deus antes de fazer a obra de Deus. Isso é natural, é evidente. O próprio Jesus, ele nos deixou esse grande exemplo. Quando ele chamou os apóstolos para estar com ele, quando ele faz aquele convite, vinde a mim e vos farei pescadores de homens, ou seja, eles estariam lançando eles para a pregação do Evangelho. Uma das coisas que foi ensinada por Jesus é que eles tivessem uma vida íntegra, que pregasse realmente aquilo que eles viviam. O comentarista ele continua dizendo o seguinte aqui, a vida do líder é a vida da sua liderança. Deus está mais interessado em quem o líder é do que naquilo que o líder faz. Primeiro, o líder anda com Deus, depois ele trabalha para Deus. Então, acho que se seguir essa lógica, as coisas começam a dar certo. Porque não adianta o líder fazer, ter boas ações, boas atuações, ser aclamado, ovacionado, ser reconhecido, mas se ele não anda com Deus. Então, em primeiro lugar, o líder ele tem que viver na direção do Espírito Santo. Ele tem que realmente entender de que Deus está acima do seu ministério, que Deus está acima de todas as coisas. E tudo aquilo que o líder faz, quando ele é reconhecido, quando ele é elogiado, em primeiro lugar, ele não pode se esquecer que toda a glória é para Deus. O reconhecimento ele é natural aqui na terra. A Bíblia diz que dê honra a quem necessita da honra, dê honra a quem tem honra, mas nós sempre vamos lembrar de que estamos sempre no estágio do aprendizado. Quando achamos que sabemos tudo, não sabemos nada. Em segundo lugar, o líder precisa ter consciência do seu chamado divino. Paulo diz para os presbíteros de Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. É o Espírito Santo que constitui presbíteros na igreja. O presbitério é uma obra excelente. Um líder precisa ter consciência do seu chamado. Seja ele o pastor, seja ele o presbítero, o diácono, o evangelista, seja qual for a função que ele exerce, ele tem que sempre lembrar, ele tem que entender de que ele tem um chamado de Deus. Deus é que o chama para a sua obra. Ninguém deve buscar esse ministério a menos que tenha consciência de que o Espírito Santo o convoca para este ministério. No caso, é o exemplo do presbítero. O presbítero não é um posto de privilégio, mas uma plataforma de serviço. Também o diácono deve ter consciência do seu chamado para servir. O diaconato é uma sacrossanta vocação, e uma vez que o próprio Filho de Deus veio para servir
e não para ser servido. Então nós temos aqui duas características interessantes, tanto do presbítero, na sua ação, na sua função, e também do diácono. Mais adiante falaremos melhor sobre essas duas funções. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui, o líder precisa cuidar de si mesmo e do rebanho de Deus. É um outro ponto interessante, porque muitas vezes, qualquer área de liderança que ele esteja atuando, se ele não liderar a sua vida, se ele não cuidar de si mesmo. Em que sentido cuidar de si mesmo? Um exemplo clássico que está aqui, ó. Cuidar de si mesmo, cuidar de si sem cuidar do rebanho é egoísmo. Cuidar do rebanho sem cuidar de si é incoerente. O líder precisa ter vida consistente e ministério eficiente. O líder precisa ser firme, também amável. O líder espiritual é aquele que cuida, ensina, protege e consola o povo de Deus. Então, essas três características já fala tudo na vida do líder. O líder espiritual é aquele que cuida, ensina, protege e consola o povo de Deus. Então veja a responsabilidade. O líder tem que cuidar de si mesmo, no sentido da palavra de Deus, na leitura bíblica, tem que ser de oração, tem que realmente ser uma pessoa espiritual. Nós estamos falando aqui de alguém que está na área da liderança em que não cuida da sua vida espiritual. Não se cuida também na questão da saúde. Não é só a vida espiritual, não. Se cuidar na saúde, se cuidar no sentido de observar a sua família, como que ele está lidando com a família. Ou seja, em primeiro lugar, quando eu estou cuidando do meu lar, cuidando da minha casa, da minha família, com certeza eu serei uma bênção também para o rebanho, também para a obra, para a liderança que eu estiver exercendo na igreja. Se eu for um líder desorganizado, se eu for um líder que não esteja cuidando da minha alma, da minha vida também de forma interna, no sentido de que muitas vezes o líder está precisando de um cuidado de Deus, às vezes aquele líder está precisando ser pastoreado, às vezes ele está passando um problema, esse problema está afetando as suas emoções, o seu emocional, e muitas vezes isso ele transfere para os liderados, ele transfere para a atuação, onde ele está atuando. Então isso é complicado, então necessariamente, muitas vezes o líder ele precisa refletir como que ele está na sua condição espiritual, ele está bem com Deus, então com certeza ele vai estar apto também para cuidar de outras pessoas. Cuidar no sentido de proteção e de ter palavras de realmente consolo. Como que um líder, ele não vai, como um líder que não esteja bem particularmente, vai cuidar de outros? Não, primeiro ele tem que se curar. Se ele está precisando de cura para a sua alma, se ele está precisando de saúde mental, espiritual, ele precisa se recompor, ele precisa novamente reaver os seus conceitos para então ele ter essa atuação. Quarto lugar, o líder precisa proteger as ovelhas dos falsos ensinos. Outro ponto interessante, o apóstolo Paulo ele vai nos deixar bem claro quando ele diz, ele exortou os presbíteros de Éfeso a estarem atentos acerca dos lobos que estão do lado de fora, querendo entrar no aprisco para destruir as ovelhas e dos lobos travestidos de ovelhas, que estão dentro do aprisco, buscando uma ocasião para se manifestar e arrastarem após si as ovelhas. O apóstolo Paulo vai trazer essa alerta para os presbíteros de Éfeso. Vamos lembrar de que, nesse caso aqui, os presbíteros, eles atuavam diretamente como pastores. Vamos observar isso na vida de vários homens de Deus que passaram pela mão do apóstolo Paulo, que foram diretamente preparados para cuidar da obra de Deus.
Em quinto lugar, o líder precisa ter motivações corretas no pastoreio do rebanho de Deus. O que seria essa motivação? O líder espiritual deve fazer a coisa certa, cuidar do rebanho de Deus com a motivação certa. Ele deve ser amável com as ovelhas de Cristo, tratando-as com amor, servindo e dando exemplo, em vez de dominá-las com rigor. Então, outra característica que nós aprendemos, que neste caso, a forma, né, de atuação do líder tem que ser com amor, nada com arrogância, nada com autoritarismo, ditadura, não, necessariamente não. O líder ele precisa ser exigente, mas a exigência acompanhada de amor, de respeito ao próximo, então isso aí é muito importante. Liderança espiritual. O que vem a ser a liderança espiritual? Liderança espiritual é a liderança estabelecida por Deus e as suas liderada por Deus e sustentada pelo Espírito Santo. Como já falamos anteriormente, essa liderança é estabelecida por Deus, tendo sustento espiritual pelo Espírito Santo, tem tudo a crescer e dar certo. Com certeza vai ser bênção. Quando aqui trataremos das responsabilidades do líder, devemos salientar alguns pontos extremamente importantes que faz parte aí da conduta de um verdadeiro líder. Quais são essas características que o líder deve ter para um bom êxito no seu trabalho? No caso do líder espiritual, nós temos um primeiro requisito. O líder deve guiar vidas espiritualmente. Eis aí o grande valor de uma liderança espiritual, de zelo e dedicação, movido pelo Espírito e mantida com oração e vida em Cristo. São dois pontos importantes na vida espiritual do líder, quando ele está tratando de vidas. Zelo e dedicação. Se ele tem zelo, ele vai cuidar para manter o zelo. E a dedicação ela vai ser importante também, porque nada melhor do que ter um obreiro, um líder dedicado na obra de Deus, e essa dedicação com certeza é reconhecida tanto aqui na terra como no céu, no sentido de que os liderados observam muito essa característica do líder, a da sua dedicação. O líder deve preservar os princípios da palavra de Deus. Significa que ele tem que ser um canal de bênção a pessoas com que se relaciona, levando aos corações o desejo de buscar viver um cristianismo prático, não teórico, e uma vida com Deus de profunda verdade. É um ponto importante também na vida do líder, porque se ele está ali na liderança espiritual, exercendo essa liderança espiritual, ele tem esse cuidado, ele tem essa preocupação de trazer as pessoas que ele está liderando para que essas pessoas venham também a buscar e viver um cristianismo verdadeiro, não teórico. Não aquele cristianismo faz de conta, meia boca. Não necessariamente. Até porque isso enfraquece o reino de Deus. Deus não precisa de pessoas que tenham são de forma parcial. Deus não precisa de pessoas que faz de conta que estão fazendo. Deus está contando com pessoas, com líderes verdadeiramente consagrados e compromissados com Ele para exercer esse ministério. Terceiro lugar, na liderança espiritual. Terceiro ponto, no líder espiritual. Levar a igreja a ser igreja. Como que seria isso? A liderança espiritual possui então a responsabilidade de exaltar a missão real e sublime da igreja, do Senhor. E para isso percorrerá importantes caminhos a partir da
restauração da unidade. Levar a igreja a ser igreja é uma das oportunidades que o líder tem também de promover a unidade, né, da igreja, do departamento onde ele está. Porque às vezes o líder pode até passar por momentos difíceis na sua liderança, ele pode ter até momentos em que precisa da intervenção divina, mas ele, com o jeito, com a habilidade, com a orientação de Deus, ele vai saber contornar situações, muitas vezes de desavenças, desuniões, desunião que acontece no meio do povo de Deus, mas o líder, ele orientado pelo Espírito Santo, ele vai saber como promover, como trazer essa unidade para a igreja. Muito bem. E aí nós temos também um exemplo de liderança, que é a liderança de Paulo. Um dos textos que chama muita atenção, que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo 2,15, quando ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É um dos textos que revela a preocupação do apóstolo quando aos líderes cristãos, está na segunda carta e a Timóteo, como nós lemos, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então vamos lembrar aí de que esse texto ele tem alguns termos muito interessantes, né, que seria no grego aí, no original. Eu vou tentar traduzir alguns pontos aqui desse texto. Espoudação, espoudação, procura, esforça-te, dê o melhor de si, ser diligente. Paulo deixa claro logo no início de sua breve argumentação que o verdadeiro obreiro, ministro, líder cristão, em seu chamado sempre dará o melhor. Então aqui, no início desse versículo, está bem claro de que o que o apóstolo estava querendo se referir é nos trazer essa alerta de que o líder, ele tem que se esforçar, ele tem que dar o melhor de si, ser diligente. Isso vai ajudá-lo no seu ministério. Dokimon já é uma expressão no grego, no original ele transliterado, ele vem para a palavra aprovado. Estar aprovado depois de um exame, ser provado para ser aprovado. O que o apóstolo Paulo revela é que os líderes e os ministérios cristãos devem estar preparados para o exercício do chamado. Exercer atividade diante do povo de Deus sem um mínimo de preparo, sério e competente. Exercer atividade diante do povo de Deus sem um mínimo de preparo sério e competente pode trazer problemas seríssimos aí para a liderança. Então, quando esse líder ele é aprovado por Deus, é porque com certeza ele tem todos os ingredientes necessários para exercer a sua função e executar a sua tarefa. E depois nós temos aí o ortotomel, que é manejar, né? O termo ortotomel que vem da palavra manejar. Manejar seria cortar uma linha reta, guiar por uma estrada reta. Então, manejar bem a palavra de Deus é que não tem como fazer meio termo. Manejar bem a palavra de Deus é tratar a palavra de Deus, dizer, falar, expressar, ensinar do jeito que ela é, não fazendo meios comentários ou sendo imparcial, sendo parcial. Necessariamente ele tem que saber de que, segundo a palavra de Deus, ele tem que ensinar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade para nossas vidas. E aí, para encerrar, tipos de governo eclesiásticos. Nos tipos de governo eclesiástico, nós temos aqui alguns. O governo episcopal, que é a forma de governo, é uma hierarquia. Nós vamos ter metodistas e anglicanos, protestantes episcopais, que usam esse termo. Nós vamos ter o governo presbiteriano, no caso aí, essas categorias, o governo presbiteriano, que é muito usado por algumas igrejas históricas,
onde atua o concílio, o sínodo, a assembleia, ou convenção, seja o que for, vamos sempre lembrar de que cada denominação ela tem a sua forma episcopal, cada denominação ela tem o seu formato eclesiástico. Né? Então, nessas atuações, cada um fazendo conforme a orientação da palavra de Deus. E aí depois nós vamos ter também uma das qualificações que é o pastor. A primeira vez que a expressão pastor aparece na Bíblia Sagrada se refere ao antigo cuidado de um rebanho. Isso nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 7, 1 Reis capítulo 22, 17, que o texto diz assim: então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne um em paz para a sua casa. O salmista Davi, o mais relevante pastor de ovelhas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a ideia da figura do pastor no Antigo Testamento era literal, realmente o pastor de rebanho, até porque as funções que nós observamos hoje na vida de um pastor já era exercida pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento. Tanto sacerdotes como profetas, eles tinham essa função de levar a ideia de Deus, o pensamento de Deus para as pessoas. O pastor no Novo Testamento, aí já vem, quando chegamos ao cenário da história do Novo Testamento, vamos ver os líderes sendo chamados para pastorear o rebanho de Deus. Então, no Novo Testamento, temos um texto de João, capítulo 10, versículo 11 e 14. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. O lobo os arrebata e dispersa as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo de 11 a 14. Jesus usou essa analogia porque sabia muito bem sobre o cuidado do pastor com as suas ovelhas nos campos. Então, no caso aí do ministério pastoral, o questionamento que se faz hoje é qual é a função do pastor. Então, vamos observar que a função do pastor é cuidar do rebanho, é aquele que cuida do rebanho. Mais adiante nós vamos ver várias funções. Nós temos um pastor que ele é mais administrativo, nós temos um pastor missionário, nós temos um pastor que é mestre, que atua na área de ensino. Por exemplo, no meu caso, eu não sou pastor de presidir uma igreja, mas cuido da área de ensino. Estou trabalhando diretamente com a área de ensino. Então, neste caso, a minha função